Bom dia, um bom domingo a todos. Domingo passado eu não pude estar aqui com vocês, nós estávamos no passeio da melhor idade da igreja, que esses departamentos da igreja, sim, a gente propicia o trabalho evangelístico, a missão, de falar do amor de Cristo às outras pessoas, e também propiciamos o relacionamento, como é bom estarmos em comunhão com os irmãos, Eu vi aí que a Rose estava com seus irmãos, é tão gostoso, Rose, reunir a família, e conversar, contar, rir juntos, estar juntos é muito bom. Eu tive esse privilégio, fui em casa, fazia um bom tempo, e estava lá meus dois irmãos. E o meu irmão do meio, fazia muito tempo que eu não via, Porque quando eu fui lá da última vez, ele estava em outro lugar, em outro estado. E quando eu fui de novo, ele também estava em outro estado. E como foi bom rever os nossos irmãos. É muito bom nos relacionarmos, é gostoso estar reunidos assim. Eu gostaria de abrir com vocês hoje a palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 1, começando no versículo 5 até o 9, que diz assim: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, Assim Deus estava falando com Josué. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro, da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, eu tenho essa passagem da Bíblia, como a minha mais querida, assim. Quando eu paro, assim, um pouco, eu quero ler, eu vou para este livro. Eu vejo o chamado, a voz de Deus falando com Josué naquele tempo, que guiar uma nação, Depois de Moisés, Deus o escolheu para estar conduzindo o povo, para herdar a terra. E assim Deus também convoca a cada um de você que está aqui nessa manhã no Go Six. Deus dá esse chamado para você, Rose, Irene, Marta, Neuza, Temos aqui alguns, Emília, Wellington. Deus, ele chama cada um de nós hoje, no mundo atual, para levar o seu povo a herdar a terra. Assim como Josué foi um líder, nós hoje também somos chamados a liderar a Igreja de Cristo, Na igreja em que nós convivemos, muitas vezes tem aquela comissão de nomeações e as pessoas colocam ali o seu nome. E muitas vezes Deus está ali chamando para você também atuar na obra de Deus, De Deus estar conduzindo as pessoas a buscar o reino de Deus. Eu fico vendo aqui que o segredo também que Deus fala, nela medita dia e noite para que sejas bem-sucedido na palavra de Deus. Esse é o nosso firme fundamento. E quantas vezes a gente deixa a palavra de Deus, de lado, a gente não lê a palavra de Deus. Muitas vezes a gente passa um dia sem ler e a gente fica vendo, nossa, como o meu ano bíblico está atrasado. Como é que eu não tive tempo, para parar e ler um capítulo da Bíblia, nele ficar meditando e falando assim, e vivenciando, as coisas que Deus operou através das vivências dos povos, das pessoas que passaram na Bíblia, e aquilo fortifica a nossa fé. Eu estava lendo sobre Davi, que Davi, quando ele foi ungido, Saul ficou perseguindo ele, e a gente reflete também, fica refletindo sobre a história de Saul. Saul, o primeiro rei, como ele terminou o seu fim, como ele se distanciou tanto de Deus que ele ficou tão perdido ali, angustiado, sem saber a quem recorrer. Imagina qual sofrimento aquele homem passou, porque simplesmente deixou de meditar na lei de Deus, de estar com a palavra de Deus sendo o seu guia, para nutrir a sua vida. E hoje, Deus convoca nós, nos convoca em meio a esse mundo que está tão longe de Deus, cada vez mais secularizado, cada vez as tendências e os princípios indo diferente daquilo que Deus instituiu,
vemos assim as famílias cada vez mais de modo assim, pessoas se casam, têm relacionamento, têm filhos, mas depois já deixam aquele relacionamento, vão para outro e os filhos ficam ali, né? E a gente vê muitos lares desestruturados. E como a gente vê que isso tudo interfere na sociedade. As pessoas estão se tornando egoístas, o amor está se esfriando cada vez mais. E é nesse mundo que nós, cristãos, que pregamos a palavra de Deus, que tentamos vivenciar, reacender a chama do amor, pregamos. E quais desafios nós enfrentamos ao lidar com pessoas que talvez nem acreditem que Deus existe, que deixam de dizer que, não, a Bíblia é um livro muito antigo, já não, essas histórias não existem, e a gente tenta mostrar e levar que essas pessoas a crer, porque hoje no mundo existe somente o bem e o mal. Não existe um meio termo, tá tudo bem, viver assim, não existe, né? Eu estou na escola e muitas vezes é discutido alguns assuntos, né? Em que as pessoas, não, vamos trabalhar isso de modo igual. E as pessoas esquecem ou não sabem, né, do real fundamento, do princípio que existe, que nós estamos vivendo numa guerra, que é um conflito entre o bem e o mal. Aquilo não está tudo bem. Aquilo dali não é de Deus, não vai te levar à salvação. E é isso que as pessoas precisam despertar, que há algo muito mais urgente, né? Essa proclamação da mensagem tríplice, né, dos anjos levando e anunciando que Jesus está voltando. E muitas pessoas estão adormecidas, é como uma verdadeira Laodiceia. Nós vivemos num momento em que as pessoas estão mornas, elas não estão quentes nem frias, estão mornas, né? E as pessoas estão vivendo como se tudo estivesse bem, aceitando algumas coisas que não está tudo bem, né? Então a gente precisa focar e estudar e estar baseada a nossa fé em Deus, porque assim nós vamos ver o que é realmente termos aquele discernimento que somente o Espírito Santo vai nos dá essa capacidade de nos mostrar o que realmente é e o que não é, para que nós não tenhamos essa tendência de estar tudo bem e não está, né? De ir conforme o mundo, pensando que estamos pegando algo bom. Mas se não é aquilo que Deus está mostrando, que Deus determina, nós não devemos seguir. Por isso que nós devemos meditar constantemente na palavra de Deus e somente a ela ser a nosso guia, a nossa base de vida. E hoje, é, eu trago a vocês também, você amou, né? A questão do amor. Hoje, como eu falei, o amor está se esfriando. Muitas pessoas tendem a ser egoístas, pensar somente em si, no seu próprio bem-estar, e esquece muitas vezes de ajudar o próximo, de sair da sua zona de conforto, de ir além, né? De estar buscando também propiciar algo bom para as pessoas. De talvez de sair para dar um estudo bíblico, aquela pessoa necessita ouvir a palavra de Deus. Eu acho que eu vou lá visitá-la, eu acho que eu vou lá fazer uma oração com ela. Quem sabe ela não esteja precisando de um apoio, de uma palavra de conforto, de uma palavra da leitura da Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais completo que existe neste mundo. É algo que nos traz a transformação do nosso caráter, do nosso ser, né? É realmente Deus que transforma. E a gente vê muitos milagres acontecendo em nosso meio de pessoas que eram totalmente incrédulas, pessoas totalmente mundanas, que ao conhecer a palavra de Deus, elas se transformam, porque é impressionante como o Espírito de Deus também atua nos corações, atua na vida das pessoas, transformando alguém que estava totalmente no mundo de pecado e passa a viver uma vida conforme a palavra de Deus. E é maravilhoso ver essas transformações. E saber que você é esse instrumento para mudar vidas, de estar atuando e trazendo a salvação para muitas pessoas, também é um privilégio. É um privilégio que anjos gostariam de estar fazendo esse trabalho. Mas Deus confiou a nós, a cada um aqui que está nesse Go Six, né, neste grupo, para pregarmos a palavra de Deus. Então nós somos missionários de Deus. Nós somos esses líderes que Deus quer que nós atuemos buscando alcançar muitas pessoas que estão à nossa volta sofrendo no mundo de pecado, porque não conhecem a palavra de Deus, não sabem que Deus vai voltar muito em breve e que nós devemos estar sendo guiados pelo Espírito de Deus, pela sua palavra, porque isso transforma a nossa vida. Isso nos faz viver de maneira diferente neste mundo, né? Traz uma paz, uma segurança que somente Deus pode nos dar. Então, quando Cristo esteve aqui neste mundo com os discípulos, Cristo preparou também muitas pessoas para o reino de Deus, para buscar a Deus em primeiro lugar, para buscar a salvação que há em Cristo Jesus. Porque esse é o nosso fundamento, é o nosso maior objetivo.
Esse deve ser o nosso propósito de vida maior, que é buscar herdar a terra, né? Estar no reino de Deus. Nós vivemos neste mundo, buscamos, né, o pão de cada dia, mas nós não devemos esquecer do pão espiritual, que é o alimento diário da palavra de Deus, aquilo que vai nos fortalecer espiritualmente, para vencermos as batalhas que nós lidamos constantemente. Pessoas que vêm até nós sofridas, pessoas que vêm até nós judiadas pelo pecado, maltratadas pelo pecado, e nós podemos, né, dar a cura, que é Jesus, porque nós o temos, nós bebemos dessa fonte. Um dia nós conhecemos a palavra de Deus e tivemos a nossa vida transformada. Hoje somos pessoas diferentes porque nós temos Jesus em nossa vida. E quantas pessoas ainda necessitam do amor de Cristo? E nós somos esses instrumentos para levar Cristo a essas pessoas. E que possamos sentir esse privilégio de buscar, né, ter Deus em nós, o exemplo de Cristo, ter como base na nossa vida, seguindo sempre a sua maneira de agir, né, com amor, com bondade, servindo sempre ao outro, buscando não somente aquilo para nós mesmos, buscando somente para nós mesmos, mas também contribuir para que outros também possam crescer buscando a Cristo. E Cristo, ele preparou os discípulos, ele falou da breve volta dos sinais da vinda de Cristo, e nós vimos também que Jesus, ao descrever a cena do juízo, e mostrar que a condenação virá, né? Porque quando Cristo voltar, ele vai ser o juiz agora, ele vai julgar aqueles que deverão herdar a terra e aqueles que não fizeram por herdar a terra. E todos reconhecerão que Cristo é justo, é um justo juiz, porque ele vai dar oportunidades a todos de conhecerem. E Cristo apenas não voltou porque ainda falta muitas pessoas conhecerem a Cristo. E é por isso que Cristo faz essa advertência, assim como ele foi para os céus e deixou aquela missão aos discípulos, Deus também, essa missão ainda continua, e essa missão está em nós, né, em buscar mostrar o amor de Deus a todos, para que todos tenham a oportunidade da salvação. E o pecado da omissão é visto de maneira mais séria do que o pecado da ação, né, pelo fato de que o mal, a condenação virá não pelo fato de termos feito o mal, mas por não termos praticado o bem. Então, a omissão do bem. Muitas vezes a gente recebe a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus, mas nós não doamos a palavra de Deus. Então, essa omissão de praticar o bem, de falar do amor de Deus, de praticar a bondade, também é uma maneira que a gente pode perder até a salvação. A gente tem como as 10 virgens, né? Estavam ali com as suas lâmpadas, aguardando a vinda do noivo. Elas conheciam da palavra de Deus. Elas tinham o conhecimento que Cristo estava voltando, estavam aguardando junto com as outras, né? Só que elas não tinham o quê? O azeite, reserva. Cristo demorou, ficaram todas sonolentas, como nós estamos hoje no mundo, né? Sonolento, às vezes a gente tem que acordar, dar uma injeção na gente, não é assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque às vezes a gente para e fica naquela dormência do mundo, levando, e às vezes, não, calma, tenho que fazer alguma coisa, vamos atuar, vamos fazer isso, e é cada dia buscar, né, fazer algo para o crescimento da obra de Deus e levando outros também a herdar a terra. E a omissão de fazer o bem também é muito grave. E elas perderam, inclusive, a salvação, né? Quando elas chegaram, elas foram comprar, quando voltaram já estavam fechadas as portas e elas ficaram de fora da festa. Então, o momento é hoje mesmo de buscar a presença do Espírito Santo. O momento é agora de fazer o trabalho de Cristo, não deixar para amanhã, eu não tenho capacidade, né? Muitas vezes a gente viu os personagens da Bíblia como o próprio Moisés, Josué, se sentiram desanimados, ou então talvez até incapacitados de guiar todo aquele povo, né? Eu, guiando aquele povo, quem sou eu? Mas Cristo, ele diz, eu estou contigo, né? Estarei contigo por onde quer que fores. E hoje é nos nossos dias. Deus está contigo. Deus está ao nosso lado. É Ele que nos dá a energia, a capacidade. É Ele que nos fortalece para buscar fazer coisas para o seu reino. E coisas simples, Ele não exige tantas coisas, né, grandiosas, mas as coisas pequenas. O simples gesto, o simples fato de nós querermos ser usados e deixarmos sermos usados já é algo maravilhoso e grandioso. E aqui
a gente volta novamente à cena do juízo, né? Na cena do juízo, Jesus é representado como filho do homem. Agora ele virá para reinar e reinar para sempre, né? O Rei dos Reis, glorioso, onipotente, sentado no trono de Deus. E todas as nações serão reunidas diante do Filho do Homem, mas ele as julgará individualmente, né? Cristo vai julgar cada um individualmente. Então a salvação não depende de ninguém, do outro, né? Depende somente de nós mesmos. Então não existe aquele, mãe, ora por mim, fulano, ora por mim. Eu tenho que buscar a Deus, eu que tenho que ter minha comunhão com Deus, eu tenho que orar sozinha, ter o meu pessoal com Deus, o meu relacionamento com Deus. Porque é esse relacionamento com Deus que vai nos permanecer firmes até os tempos finais, né? Porque se hoje a gente vê que pesadas perseguições assim exigem sobre o povo de Deus, sobre os cristãos, vai tender a piorar, né? Os cristãos vão ser atacados fortemente, vão ser perseguidos fortemente para deixar e abandonar a sua fé. E nós precisamos criar esse relacionamento de Deus e saber, em meio ao caos, ouvir a voz de Deus. Por isso que é importante nos relacionarmos com Deus, para que nós possamos ouvir com clareza a voz de Deus. Naquele grande dia do juízo, toda a humanidade será dividida em dois grupos, direito e esquerdo, ovelhas e cabritos, benditos e malditos, castigo eterno e vida eterna. Diante do juízo de Deus, não há lugar neutro, todos estarão envolvidos. Então, no juízo de Deus, a sentença será dada, salvos ou perdidos, não existe meio termo, né? Então, muito importante sabermos e identificarmos o que nós precisamos para que possamos ser salvos. E aqui fala que os salvos serão aqueles que não amaram a própria vida, né? E muitas vezes a gente ama tanto a nossa vida, ama tanto os prazeres deste mundo, que a gente negligencia a palavra de Deus. Quantas vezes a gente vê pessoas tomando decisões e abandonando, né? Aquela vida que era antes e agora tornando-se uma nova criatura. E nós vemos que aquelas pessoas continuam sendo abençoadas por Deus. Muitas vezes as pessoas dizem, mas se eu largar meu trabalho no sábado, como é que vai me sustentar? Como é que eu vou viver, né? E deixam de acreditar num Deus que é grandioso, que é capaz de dar tudo para nós, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então é aquela questão, né? Provai e vede, né? A questão de fé, é a questão de mostrar que Deus está no controle da nossa vida, é a confiança em Deus. E muitas vezes as pessoas tendem ainda a pensar, não, mas e aquilo, e ficam se agarrando em prazeres momentâneos, em coisas momentâneas, passageiras, e não se firmam no que é o principal, que é Cristo, né? A palavra de Deus. E a fé dos salvos, ela é evidenciada na prática do amor. Foi pelas obras que a fé se consumou. Então aqui vemos novamente o amor, né? O amor ao próximo. Muitas vezes vemos hoje um mundo que está cada vez mais as pessoas o quê? Tentando mostrar, querer para si. O egoísmo, né, está dominando, as pessoas querem ser as melhores, as mais destacadas, e não quer que ninguém se sobressaia perante elas, né? Não querem mais trabalhar em equipe, e todos querem, né, buscar para si. E aqui Cristo ele fala que nós devemos praticar a bondade, o amor, né, e mostrar realmente que todos nós devemos respeitar uns aos outros e conviver, né, sem maltratar o outro. O mais interessante sobre esse julgamento é que o justo se surpreende com as afirmações de Jesus. Então, no capítulo 25 de Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 25, deixa eu abrir aqui, 25, no versículo 35 diz o seguinte: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu, dizendo-lhe:
Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, né? Então, muitas vezes, os salvos, eles vão estar ali surpreendidos, mas Senhor, quando foi que nós te demos de comer ou de beber? E Deus falou, quando vocês fizerem a qualquer dos meus pequeninos assim, me fizeste. Então, eles se surpreenderam com isso. Por quê? Porque eles não estavam buscando recompensas ali. Quando a gente demonstra o amor ao próximo, a gente não busca, né? Ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é um simples ato. Às vezes alguém está na porta da sua casa, ali do chão, na calçada, né? Com porque não tem onde morar, um morador de rua, e você passa e entra de casa e deixa aquela pessoa ali, né? E muitas vezes as pessoas passam mesmo por outras pessoas e não fazem nada. Às vezes você pode preparar uma comida e levar para aquela pessoa ali, você deu de comer, né? E às vezes as pessoas não buscam essa recompensa hoje no mundo, mas sim porque elas realmente têm esse amor sacrificial, esse amor de ajudar o próximo, né? E quantas vezes a gente passa assim, por exemplo, eu já vivenciei momentos em que eu estava no mercado indo e uma senhora ali pedindo 1 quilo de alimento, um alimento. Quem sabe, né, aquela pessoa realmente estava precisando. Hoje a gente vê o desemprego, muitas pessoas com pouco dinheiro, as coisas cada vez mais aumentando. É bem certo que ela precise mesmo. Por que não ajudar? Então, às vezes a gente separa ali as compras e entrega para aquela pessoa um sorriso, a satisfação, nossa, hoje eu vou comer um feijão com arroz, né? E isso é muito importante. Muitas pessoas carecem, né? Necessitam da palavra de Deus, mas também muitas vezes necessitam do alimento físico. E a gente poder ajudar, contribuir também levando um alimento. E somos usados também. Quantas vezes a gente vê histórias, né, de pessoas que estavam ali sem um gás, sem uma comida, orando, e de repente aparece uma cesta básica, porque alguém sentiu um desejo no coração de levar àquela pessoa um alimento, uma energia. E ali eles veem o poder de Deus, a atuação de Cristo, né, realizando na vida delas, que há um Deus que as ama, há um Deus que cuida de cada um de nós, que vê no nosso íntimo a nossa necessidade e supre, né, a nossa necessidade. É maravilhoso. E é um privilégio, como eu falei, sermos esses instrumentos nas mãos de Deus para levar não o amor ao próximo, né? O alimento físico, o alimento espiritual, onde nós pudermos atuar e deixarmos ser atuados por Deus, Deus vai agir através de você. E você vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. E talvez lá no céu, quando Jesus voltar, você vai ter aquela alegria de ver aquela pessoa que foi transformada por aquele simples ato que você fez naquele dia. Parece algo que foi tão assim, pequeno, mas por causa daquele ato levou aquela pessoa a buscar a palavra de Deus, levou a pessoa a estudar a palavra de Deus e assim ter uma vida transformada, porque simplesmente parte de você tomar a decisão de ser um instrumento nas mãos de Deus e levar a salvação a outras pessoas. E continuando, fala, né, que os perdidos na cena do juízo são todas as pessoas que não amam a si mesmas, né, e pensam apenas em si mesmos. São pessoas que foram indiferentes ao sofrimento humano. Deixar de fazer o bem é o mesmo que fazer o mal. Os perdidos ficaram perplexos também com a sentença condenatória de Cristo, né? Porque muitas vezes eles tinham ali a palavra de Deus, mas eles não tiveram o caráter transformado. Às vezes não tiveram o caráter egoísta transformado no caráter amoroso de Jesus. Ellen White diz: não pode entrar no céu ninguém cujo caráter esteja contaminado pela fétida mancha do egoísmo. Então a gente vê a importância da gente despertar, da gente viver num mundo que é totalmente egoísta, que o amor está se esfriando, mas que isso não permaneça em nós, que isso não venha nos contaminar, que nós possamos, em meio a tudo isso, não buscar os nossos próprios interesses, mas demonstrar o amor ao próximo, demonstrar fazer o bem, na medida que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Nunca devemos omitir de fazer o bem ao nosso próximo, de levar uma palavra de conforto, de levar algo que possa aquela pessoa, né, reconhecer o amor de Cristo na vida dela. E aqui naquele dia a questão não será você creu. A pergunta mais importante vai ser: você amou? Né? Como você está tratando o próximo? Né? Como você está lidando com as pessoas que estão ao seu redor? As pessoas que muitas vezes Deus coloca para ir até você, para receber, né, a fonte da vida, ou a água da vida. Aquelas pessoas que às vezes estão necessitando, sedentas da palavra de Deus, e muitas vezes você fala: ah,
eu te ligo, eu vou orar por você e tal, e você não recebe essa pessoa, né? Muitas vezes um corre-corre do dia a dia, a gente passa pelas pessoas e não fala, não cumprimenta, não dá um abraço e, oi, tudo bem? Deixa eu conversar um pouco com você, como é que você está? E a gente, conversando, a gente vai descobrindo que aquela pessoa estava ali, angustiada por dentro, querendo, com muitos conflitos, e você leva uma mensagem de fortalecimento, de fé, né? E aquela pessoa está ali, ou na igreja mesmo, né? Ontem eu tive uma vivência assim, né? E alguém passei ali, depois eu voltei, conversei, e a pessoa se derramou em lágrimas, e eu disse, se eu não tivesse parado, se eu não tivesse voltado e falado com aquela pessoa, né? E eu pude falar algumas palavras de fortalecimento, e alguém que estava desanimado veio à tarde. Quando eu a vi, fiquei muito feliz, né? Eu vi que realmente é importante a gente ter esse olhar que muitas vezes o corre-corre, o inimigo coloca tantas coisas na nossa vida, nos deixa tão sobrecarregados do nosso dia a dia, que a gente passa e não faz o principal, que é amar as pessoas, que é olhar ao redor, ter aquele olhar atento, né? Que muitas vezes a gente passa, entra no local, sai no lugar e a gente não olhou que tinha alguém ali precisando de uma ajuda, que tinha alguém ali querendo uma palavra de conforto. E nós temos que ter essa consciência que nós somos esses mensageiros da palavra de Deus. Nós somos esses privilegiados de sermos instrumentos na mão de Deus, de estar atuando neste mundo, onde muitas pessoas carecem ao nosso redor. E nós, porque vivemos no mundo de corre-corre, do dia a dia, porque isso são táticas do inimigo para fazer com que a gente não faça o trabalho de Deus. E nós precisamos nos manter firmes e discernirmos o ouvir a voz de Deus, de buscar ouvir o que Deus tem para mim neste dia hoje, o que Deus tem preparado para mim nessa semana. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero ser usada por Deus para que possa muitas pessoas ouvir através de mim o exemplo de Cristo, o caminho por onde deve seguir, para que a sua vida também seja transformada e que ela possa herdar também a terra. Está ali quando Cristo voltar, né? Então, não há nisso, né? Não termos. A questão real é se nossa fé nos levou ao amor. Nós precisamos crer, nós precisamos ter a fé, mas nós precisamos ter isso também transformado em amor, em bondade, em passar para o outro, né? Aquilo que nós vivenciamos. A real questão nossa fé nos levou ao amor, né? Será que a nossa fé nos levou ao amor? Será que nós estamos nos convertendo nosso coração duro, egoísta, em um coração bondoso que transborde em amor para com as pessoas? Em última análise, o fundamental não é em quem eu acreditei, mas se aquilo que eu disse crer pôde me transformar e levar à prática do amor. Então, a palavra de Deus, ela tem que nos transformar. Deus, quando ele esteve neste mundo, ele veio para servir e amar a todos. Ele amava, ele comia com os pecadores, aquelas pessoas que estavam sendo rejeitadas pelos próprios sacerdotes da época, né? Pessoas que estavam sendo apedrejadas, é a segunda lei de Moisés, é a lei, né? E esqueceram do amor de Deus, de salvar aquela pessoa também é um candidato ao reino de Deus. E ali eu vi a cena da Maria Madalena, né, sendo jogada ali, apedrejada, e Deus dá aquele olhar para ela, vai e não peques mais. Ao dar a oportunidade de dizer, você pecou, mas você pode dar uma volta na sua vida, um giro e mudar tudo isso, porque você ainda tem a salvação de Cristo. Cristo, ele perdoa os seus pecados e você é uma nova criatura. Então, dá essa palavra de esperança, de dizer que ela não está perdida para sempre, que ela pode ter uma vida sim transformada. Isso foi maravilhoso para Maria Madalena. E a partir daquele momento, a sua vida foi mudada. Assim como hoje, nós podemos também dar essa esperança a muitas pessoas que parece que o mundo não tem mais jeito para elas. Parece que agora elas viveram no mundo, foram tão distantes de Deus que não tem mais como voltar a buscar a Deus. E nós podemos dar, sim, essa esperança de que ela pode ser uma vida transformada em Cristo. As palavras que ouviremos naquele dia não virão da teologia, mas da vida. Não da igreja nem da religião, mas daqueles com quem nossos caminhos cruzaram. Nem mesmo da Bíblia, mas dos copos de água e do alimento que servimos em nome de Cristo, né? Então aqui fala que
Nós devemos ter a palavra de Cristo, nós devemos beber da fonte da vida que é Jesus. Mas nós devemos nos lembrarmos de que nós precisamos vivenciar o amor de Deus, porque Deus é amor, né? Se nós queremos ter o caráter de Deus, nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos servir o nosso próximo, porque assim nós estaremos mostrando o amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque o amor identifica, né, os filhos de Deus. O amor é aquilo que vai determinar e identificar quem são os verdadeiros filhos de Deus. Porque Deus é amor. Porque negar o mundo é negar o fruto do Espírito Santo. Como nós vimos lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, nós vamos, se a gente for lá, a gente vai ver todos os frutos do Espírito Santo. E um deles é o amor. Então, se nós não tivermos o amor para com as pessoas, nós estamos negligenciando os frutos do Espírito Santo. Porque quando não amamos, declaramos que Jesus não vive em nós e que nunca o conhecemos, né? Em 1 João, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o amor é uma escolha. Nós escolhemos amar as pessoas. Nós escolhemos ter amor por aquela pessoa que parece assim bem longe, assim, a pessoa bem, não vou me aproximar daquela pessoa, não, jamais. Nós não podemos fazer isso, porque Deus é amor. Se nós fizermos isso, nós não estamos representando o caráter de Cristo, que é amar a todos. Nós devemos ver muito além do que aquela pessoa aparenta para nós. Nós precisamos ver que ela é uma filha e um filho de Deus, e que ela também é uma herdeira da salvação, uma herdeira do reino de Deus, e que nós somos instrumentos para salvar. E nós não podemos negligenciar de fazer o bem, deixar de fazer o bem. Porque o amor se manifesta na obediência, e a obediência evidencia o amor. Então nós devemos, assim como nós mostramos que amamos a Deus obedecendo aos seus mandamentos, né? Nós também devemos demonstrar o amor às pessoas, né? Reconhecendo que a obediência evidencia o amor. Então a gente mostra o amor a Deus quando nós o obedecemos. E muitas vezes eu falo para os filhos, nossos filhos, né? Você não ama a mamãe? Não obedeça a mamãe, né? Porque é uma demonstração. Quando eles obedecem aos seus pais, quando eles obedecem a mamãe e o papai, eles estão demonstrando, eu amo a minha mãe, por isso eu vou fazer isso, né? Então, o amar a Deus é obedecer. E muitas vezes as pessoas, mas por que eu tenho que obedecer a Deus? Eu amo a Deus, eu sou de Deus, mas não faz aquilo que Ele pede, né? Então é meio contraditório com a palavra de Deus, que diz, quando você, em 1 João, né, no capítulo 2, ou João 14, 15, né? Se me amas, guarda os meus mandamentos. Então nós demonstramos o amor de Deus quando nós buscamos a palavra de Deus sendo o nosso guia, né, na nossa vida. Ela que é o nosso firme fundamento. E assim nós demonstramos que amamos a Deus. E concluo hoje, né, pelo nosso horário, que Ellen White, ela falou na cena do juízo relatada por Jesus em Mateus, capítulo 25, de 31, versículo 31 a 46, nos faz um solene chamado. Ela diz: os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem da graça a ser dada ao mundo, é a revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus tem feito por eles, né? Então, nos últimos dias, aquela luz que vai resplandecer sobre o povo de Deus será realmente a sua vida e o seu caráter, sendo baseados na graça que Cristo tem feito nas nossas vidas. Então, que nós possamos buscar a cada manhã os frutos do Espírito Santo, ter Cristo em nossa vida e também buscar em Deus o que nós precisamos fazer, Senhor, o que o Senhor tem nos designado para o dia de hoje, para essa semana, para a minha vida, qual o propósito que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu deseje que eu faça, porque eu tenho esse privilégio de ser um instrumento a ser usado pelas mãos de Deus para guiar muitas pessoas no caminho dele. E que hoje nós possamos sentir esse desejo em nós,
de não buscarmos apenas crer e buscar para si mesmo a palavra de Deus, mas buscar transbordar o amor de Deus na vida das pessoas que nos rodeiam, a buscar a ouvir a palavra de Deus em meio ao mundo que está tão conturbado, ouvir a voz de Deus naquele momento, naquele lugar em que você estiver, que não seja uma entrada e uma saída do supermercado, ou do mercado, ou em qualquer lugar que você vá, mas que você possa parar e olhar ao seu lado, contemplar. Muitas vezes hoje o celular, né? A gente fica ali num local e às vezes esperando, vai para o celular. E a gente perde muitas oportunidades de estar ali, sentar e observar ao nosso lado o que está ocorrendo. E de sentir a voz de Deus, o Espírito Santo te guiando para fazer algo que você não faria se você negligenciar esse ato, né? Se você se isolar para si mesma e deixar de olhar o que está à sua volta e de ser usada por Cristo. Então, que Deus possa te usar a partir de hoje, que você possa ter um plano e propósito junto com Cristo, de estar levando outras pessoas para herdar a terra. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. E agora eu convido a Rose, quem vai orar para nós agora, para orar conosco. Adriana. A Adriana. Querido Deus bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma manhã, onde as suas misericórdias se renovam, Senhor. Damos graças a Ti, Senhor, porque tivemos uma boa noite de sono. Aqueles irmãos que porventura, Senhor, não teve uma boa noite de sono, eu peço, Senhor, que o Senhor toque neles, Senhor, que dê a eles a paz, a cura, tudo aquilo que eles necessitam, Senhor. Por favor, Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, como somos, Senhor. Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Tu sabes que nós somos pó, Senhor, que somos carentes e dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu agir. E queremos te pedir, Senhor, mais uma vez a Ti, Senhor, dá-nos o Teu Espírito, Senhor. Pai, tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor, é necessário, Senhor. É necessário, a gente sabe. A gente tem lido a Tua palavra, Senhor. Pode ser que nesse momento não temos lido com afinco, mas se estamos, Senhor, se somos adventistas, conhecemos a Tua palavra. Eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos bastante a Tua palavra, Senhor. Mas às vezes, Senhor, nos sentimos fracos, nos sentimos debilitados, nos sentimos distantes. Estou falando, Senhor, porque eu me sinto assim. Pode ser que muitos irmãos aqui não tenham nada a ver com isso, mas às vezes eu me sinto assim, Senhor. E eu estou aqui, Senhor, para colocar diante dos meus irmãos, Senhor, as minhas necessidades, aquilo que se passa no meu coração. Porque é importante, Senhor, que possamos confessar os nossos pecados e que possamos abrir o nosso coração para que a cura chegue, Senhor, para que a cura aconteça, Senhor. E temos, Senhor, muitos que têm necessidades emocionais, temos necessidade, Senhor, de falta de amor mesmo, temos necessidade de falta de atenção, temos tantas necessidades, Senhor, e vivemos num mundo tão louco, Senhor, como a Débora disse, num mundo que é só correria, que é muitos afazeres, Senhor, mas nós sabemos que o Teu Espírito, Senhor, Ele nos conduz, Ele nos sonda, Senhor, Ele está ali para ensinar, para orientar, e Ele vai até ali a divisão, Senhor, entre a alma e o Espírito, Senhor, e eu quero te pedir nessa manhã, toca, Senhor, em cada vida aqui, Pai, por favor. Cura os aflitos, os angustiados, os deprimidos, os que estão com ansiedade, Senhor, os que estão em busca de respostas, os que estão com problemas de saúde, Pai, por favor. Tu és o nosso bálsamo, Senhor, e precisamos desse bálsamo, Senhor, para continuar a nossa jornada nessa vida, Senhor. Pai, o mundo é mau, o mundo é difícil, Senhor. A luta é grande, Senhor. Mas queremos te pedir mais uma vez, Senhor, dar-nos mais do Teu Espírito.